a gente, eu tive aula quando era pivete, assim, 10, 11 anos, mas a nossa foi sempre a prática, assim, eu, uma média, assim, o pessoal assim da minha época. O do it yourself, né? Isso, mas tu não. Tu acho que tu já começou estudando, né? Eu comecei a tocar, assim, por um acidente, bem dizer. Tipo, eu tinha que ir pra igreja com meus avós toda quinta-feira, obrigatoriamente, que eu morava com eles. E aí, o meu tio era o cara que arrumava os instrumentos e tal, uma parada assim. Então, certa vez eu cheguei, sentei na bateria pra esperar alguma coisa assim, e ele tipo assim... E aí, tem interesse de aprender? Eu tinha uns primos que tocavam, saca? E aí eu tipo... Não, sei lá, não me interessa muito não. Ele, mas senta aqui. Aí falou assim, toca assim. Aí, sei lá, em meia hora eu já consegui fazer um groove, uma virada e uma coisa assim. Aí ele tipo assim, espera aí, tem um talento já aqui. Tem alguma coisa. E na igreja não tinha bateria, sempre tinha problema, e não sei o que lá, os meus primos eram de outra igreja. E aí foi aí que meu avô começou a investir, me botou aula com professor, depois me botou na escola e tal. E aí, então eu já comecei com assim, acesso à partitura. Exato. Então, tipo, meu começo não foi de ouvir música. Então eu já tinha uma ligação com a música. Mas Minha família tinha quantos sempre... anos? Quando eu comecei a tocar, eu tinha 8 para 9. 8 para 9. No aniversário de 7 é que eu pedi um Walkman. No aniversário de 10 eu pedi um Discman, assim, Saquei. sabe? Aí foi A ligação com música na minha família era uma coisa... Minhas tias cantavam na igreja, meu avô era compositor, então tinha umas... Final de ano, 3 tios pegavam violão, as tias cantavam, faziam o coral, meu avô cantava. Então, tipo assim, era uma casa muito... E assim, quando meu avô saía, todo mundo abria cerveja e era o Zeca Pagodinho, tá ligado? Saquei, então, entendi. Era tão herege quanto, tão pagão quanto cristão, entendeu? Saquei. Então eu sempre vivi essa dicotomia aqui. Então, tipo assim, uma hora é assistindo desenho, outra hora alguém pega um violão, outra hora faz uma oração, outra hora acende um cigarro e vai. Tamo aí, começa vai a parir. indo. Era exatamente desse jeito. Mas assim, pivete, tu começou já tendo aula e tudo, massa pra caralho, assim. Mas assim, hoje tu vive batera. Isso aí não coisa. Quando foi assim, na época que começou, que deu o estalo assim, não, velho, é batera. Então, quando eu tinha 9 Ou ainda anos. foi também foi Não, levando? eu tinha 9 anos, né, quando eu comecei a tocar. E aí, no começo, assim, talvez no primeiro ano eu ia meio que obrigado. Só que depois disso, aí vem o rock and roll, né? Aí é isso aí que fode, assim, vem MTV. Foi. Pô, eu tinha 10 anos em 99, então ali era um boomzão da MTV. Pra todo mundo, né? Pois é, assim, era... Por mais que, sei lá, a MTV chegou em 90 e pouco, 91, foi 91, exatamente, foi o ano é. que eu comecei a tocar. Pronto, aí ainda era um negócio meio incipiente, assim, em 99 ela já era uma influência... Pra tu ver como tem a ver, Pois MTV, é. na minha época também MTV Já foi uma influência já foi fudida, demais. Né? Pois é, e como tu era mais velho, então é meio que quase a mesma época, assim, 91 tu tinha o quê? 10, 11 anos? Tinha 11. Pronto, 99 eu tinha 10, então a Mas história então, é mais ou menos... Só que em 99 a MTV era muito influente já, e uma explosão daquele rock brasileiro. Sim. 90, Raimundos, que é da minha cidade, sou de Brasília, né? Tudo Sim. isso é em Brasília. Aí, Raimundos, Plant Ramp, Charlie Brown Jr. e tal, que era uma outra galera falando outra coisa, que falava a língua que eu queria falar quando eu tinha 10 anos. Então, acho que a partir dali foi que a coisa deu estalo, assim, porra, eu quero tocar. Eu lembro de ver o Hanson na televisão e falar assim, se esses pivetes conseguem, eu Por que eu não porra. consigo? Por que não, caralho? Então, Não é? Só que assim, era o Abro Laboriel Júnior gravando, Saguei. né? Não era um pivete lá, né? Aí meu pai mora em Fortaleza, ele dá uma sumida, então o rock and roll ele vai permeando isso Vai aí. moldando, né? E aí eu saio da igreja, e aí começo a ouvir outras coisas, começo a ouvir som mais pesado. Só que ainda no final de semana era minha família, cerveja, cigarro e samba e música brasileira. Então era essa parada toda assim. Então eu sabia que eu ia ser músico de um jeito ou de outro. Mas ainda não era um negócio assim... eu vou ser músico independente de como ser. Eu achava que eu ia tocar no Metallica, entendeu? Aquela coisa do sonho. Eu sabia que eu ia ser músico, mas ainda era aquela parada era uma coisa muito... Vou ter uma banda, eu vou fazer sucesso, eu vou rodar o país. Porque naquela época existia... Você podia sonhar com isso. Podia.